Eu gostaria então de, nesse momento, orar com você. Nós pudéssemos aí fazer uma oração. Eu gostaria de orar com você. Estou com a minha Bíblia aqui e vamos dar início à palavra de Deus, tá bom? A meditação de hoje. Então vamos lá, estou com a minha Bíblia aberta. Pai querido, nós te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, que venha, Pai, falar conosco, iluminar nossa mente e nosso coração, venha nos abençoar, nos ajudar a tirar lições daqui para poder fazer com que nós possamos crescer na direção do céu, viver nesse mundo de turbulência, com paz no nosso coração e na nossa alma. Fica conosco, conduz a nossa vida. Pedimos também a companhia, a presença dos teus santos anjos. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ok? Muito bem? Então tá certo. Um abraço também ao meu amigo Laércio Vila Nova. Chegou ali já deixando ali um adeus ali, né? Deus abençoe você, Laércio, sua família, meu grande amigão. Vamos para a Bíblia então, pessoal. Abra a palavra de Deus, Lucas capítulo 2, versículo 25 em diante. Ontem, ou seja, na live passada, nós estudamos sobre José e Maria levando Jesus para o templo em Jerusalém. Foi excepcional. Eu aconselho você a assistir essa live. Coisas grandiosas, coisa maravilhosa. E aí nós aprendemos, né? Eles levaram Jesus, foram apresentar Jesus, porque a palavra de Deus o dizia, e José e Maria eram um casal pautado pela palavra de Deus. Eles andavam ali, entendeu? Andavam direcionado, orientado pela palavra de Deus, e o Espírito Santo e os anjos também encaminhavam eles. E eles seguiam ali à risca todas as ordenanças que dizia a palavra de Deus. É exatamente o que nós estamos precisando hoje nos nossos dias. Abraçar a Bíblia, abraçar a palavra de Deus e viver uma vida pautada pelas orientações da palavra de Deus. A Bíblia diz, assim diz o Senhor, como Jesus Cristo também nos ensinou, então nós faremos. Então a Bíblia não diz, então eu preciso repensar, eu preciso rever os conceitos e os valores. Então a Bíblia diz, vamos avançar. A Bíblia não diz, então vamos pensar. Nós precisamos seguir o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz, o que assim diz o Senhor. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos acreditar 100% em Deus. Nós precisamos acreditar 100% em Jesus Cristo. Nós podemos acreditar 100% no Espírito Santo. E podemos também colocar a nossa vida em orientação 100% na palavra de Deus. Confiar muito pouco em mim e quase nada no que as pessoas dizem. Olha que interessante. Você pegou a mandada aí? Podemos acreditar em Deus, Jesus, o Espírito Santo e na palavra de Deus 100%. Desconfiar de mim em quase tudo. As minhas opiniões não servem de base para muita coisa. E das pessoas, então, nem se fala. Então, por isso, eu mais uma vez aconselho você. Pega a sua caneta, pega o seu caderninho de anotação, tá certo? Vamos para o texto bíblico e você vai anotar, aí você vai estudar o que a Bíblia diz. Se o que a Bíblia diz confere com todas as coisas e você vai estudar a Bíblia, porque aqui nós precisamos estudar a Bíblia. Então você acredita no que diz a Bíblia e não no que o professor Sidney diz, não no que o padre diz, não no que o pastor diz, não no que o papa diz, não no que alguém diz. Não, nós precisamos acreditar e pautar a nossa vida unicamente pelo que está escrito na palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então tá aí, fica a dica, tá certo? Um abraço também para Luzia Miranda, acabou de entrar também. Deus abençoe você, irmã, a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês, tá bom? Vamos lá então, queridos? Isso, vai deixando o seu joinha, vai aí deixando o seu comentário, o seu boa noite, compartilhe com mais pessoas para poder estudar junto conosco e aprendermos juntos o que diz a palavra de Deus. Olha que lindo aqui, Lucas capítulo 2, versículo 25 em diante. Maria e José, olha que coisa, nós precisamos entender o maior plano de resgate de todas as épocas foi planejado por Deus. Resgate do que, professor Sidney? Desse mundo de pecado, de nós que estávamos nas garras do pecado e o pior, nas garras do inimigo.
Pensa bem aqui uma coisa, eu quero que você aprenda isso daqui. Olha, se você aprender o que eu vou te dizer agora, você tem motivo suficiente para poder você ficar até o fim aí, estudarmos juntos, se animar mesmo e compartilhar essa live e a gente aprender junto. Olha que interessante. Um abraço ali para a Eunice Silva. Deus te abençoe aí, a esposa do meu amigo Alfredo, lá de Naviraí, isso mesmo, meu amigo lá, né? E também a Isabel, só gente boa, né? Graças a Deus. Chega aí, gente, deixa o seu joinha, o seu comentário, né? Esposa do Abreu, a Eunice, meu amigo lá, né? Se é local ou é geral, né? O Abreu, é local ou é geral, né? Essa é uma história nossa, são pessoas, sejam muito bem-vindos, tá bom, gente? Olha aqui para mim. Pensa bem, Deus criou esse mundo, e aí Deus deu o reino desse mundo para, o reino era de Deus, Deus deu o reino desse mundo para Jesus. Olha, pensa bem. Aí, depois que Deus criou esse mundo, Deus criou Adão e Eva, Deus então deu o reino desse mundo para Adão, para poder ele e Eva administrar esse mundo. Eles reinariam, seria aqui, formariam uma nação de sacerdote, reinos de sacerdotes para Deus. Então, o reino era de Deus, Deus passou para Jesus, Jesus passou para Adão, Adão deu uma vacilada e passou para Satanás. O reino desse mundo ficou durante aproximadamente 4.000 anos na mão de Satanás. Satanás ficou representando a gente diante do céu aproximadamente por 4.000 anos. Então Jesus, olha o plano de Deus, Jesus se transforma em carne humana e vem aqui e ele enfrenta a escuridão desse mundo, ele sai do trono da glória do céu, desce a escuridão desse mundo, enfrenta a cruz e ele, então às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, ele diz, está consumado. E naquele momento ele deu a vida por todos nós em resgate desse mundo, resgate de você, você e eu. E ele toma ele maceta, ele esmaga a cabeça da serpente do diabo, ou seja, ele toma ali o domínio de Satanás, ele toma o reino da mão de Satanás. E depois ele ressuscita ao 3º dia, passa 40 dias que ele vai para o céu, ele novamente entrega o reino para o Pai. Agora Jesus vai voltar, buscar nós, aqueles que estiver preparado e se preparando para a volta de Jesus. Então Jesus vai levar a gente para o céu. E agora Deus vai entregar novamente o reino para Jesus. E depois dos 1000 anos Jesus vai devolver o reino para nós de novo. Percebe que há aí um giro de 360 graus. O reino era de Deus, passou para Jesus, Jesus confiou a nós, nós passamos para o diabo, Jesus veio, tomou das mãos do diabo, devolveu para Deus, agora Deus devolveu para Jesus e Jesus devolverá para nós novamente esse reino que um dia ele fez e entregou para nós. Você percebe que grandeza, que projeto é esse? Um projeto maravilhoso, majestoso de resgate. Por isso, então, estamos estudando sobre do trono da glória à escuridão da cruz. O plano de Deus através de Cristo Jesus para resgatar o homem e esse mundo do poder de Satanás e do poder do pecado e da morte. Dá para poder entender? Então acompanha comigo. Jesus está sendo apresentado no templo. Maria e José viajaram um dia para poder apresentar Jesus no templo. Jesus está com 40 dias de nascido. Agora, enquanto está uma fila, eu gostaria de ler com você aqui, olha aqui que interessante, leia comigo aí. Lucas capítulo 2, versículo 25 em diante, leia comigo, diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Que texto grandioso e maravilhoso. Diz assim, ó. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Olha o nome do homem, Simeão. Homem esse que era justo, piedoso, e ele esperava, olha a palavra, ele esperava, ele aguardava a consolação de Israel, a esperança, ele aguardava uma promessa para ser cumprida em Israel.
E esse homem, o Espírito Santo estava sobre ele, ele estava cheio do Espírito Santo. Verso 26, o Espírito Santo revelou a Simeão que ele não morreria, ele não passaria pela morte antes de ver o nascimento, antes de ele ver Cristo Jesus, antes da promessa do nascimento de Jesus se cumprir, antes dele pegar Jesus, antes dele abraçar Jesus, ele jamais iria passar pela morte. E o versículo então 27, movido pelo Espírito Santo, foi até o templo, e quando os pais de Jesus estavam ali, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que ordenava a lei, porque Maria e José andavam de acordo com a lei e os mandamentos de Deus. Então, nesse momento, o Espírito Santo revelou que aquele era o menino Jesus. E o verso 28, Simeão então tomou o menino nos braços, abraçou Jesus, ergueu então e louvou a Deus, dizendo: Ah, Senhor, verso 29, Ah, Senhor, podes agora despedir em paz o teu servo, agora eu posso ir para a sepultura feliz. Olha o que ele diz, segundo a tua palavra, porque o Senhor prometeu e cumpriu, os meus olhos viram a tua salvação, a qual o Senhor preparasse diante de todos os povos, luz e revelação para os gentios e para a glória do povo de Israel. Estava ali o pai do menino e a mãe do menino, né, José e Maria, e ficaram admirados com as palavras de Simeão. E Simeão então abençoou toda a família ali junto com o menino e falou então para os pais: esse menino, ele veio para ser, para quem aceitar ele, versículo 34, quem aceitar esse menino vai ser uma bênção na vida, vai ser para o levantamento de muita gente, mas quem rejeitar também esse menino, vai se tornar também uma ruína na vida dele. Mas esse menino também será contradição na vida de muita gente. E no final, uma espada atravessará a sua alma, falando aqui sobre o tipo de morte, Jesus morreria na cruz. Que revelação, que texto poderoso, Lucas capítulo 2, versículo 25 até o 35. Depois você vai ler, vai estudar isso daí, né? Anota certinho, mas eu quero mostrar para você algo interessante. A história aconteceu assim, olha. Eu vou contar a história para você para ficar mais fácil, né? Depois você vai consultar, você vai comparar texto com texto. Acontece que Deus havia preparado todas as coisas. Todas as coisas que acontecem no reino do céu é milimetricamente planejado por Deus. Nada é por acaso. O seu nascimento foi planejado por Deus. Ainda que não foi planejado pela sua mãe, pelo seu pai, ainda que você talvez é de uma gravidez indesejada, ainda que você, sei lá, é filho adotivo, ainda que... Eu não sei da sua vida, mas eu quero dizer para você que você não é uma obra do acaso. Você não está nessa vida por acaso. Eu e você fomos planejados na mente e no coração de um Deus, de um Pai amoroso, antes da fundação do mundo. E o mais interessante, diz a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que nós fomos planejados para entrar no céu. Deus preparou de antemão e nos predestinou para a salvação, para nós vivermos uma vida no céu com Cristo Jesus. Olha só que grandeza, que maravilha isso, né? Abraço aí ao Gilmar Cosmo também que entrou. Boa noite, irmão Sidney. Boa noite, Gilmar. Que Deus te abençoe. Então, olha aqui, queridos. Eu e você, nós nascemos na mente e no coração de Deus. Você não tem o direito de achar que você não tem valor. Você não tem o direito de achar que você está nesse mundo só ocupando lugar ou fazendo peso em cima da terra. Você não tem o direito. Por isso que quando nós estudamos a palavra de Deus, e o meu conselho é que você venha para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui, olha, que você e eu, que a salvação que Deus deu através de Jesus Cristo, que todos os movimentos do Espírito Santo, que todo o movimento do céu, tudo é planejado milimetricamente por Deus. Não existe acaso. Você e eu, não importa o que aconteceu na nossa vida, não importa o que vai acontecer, não importa o que aconteceu com nossos pais, não importa o buraco que você saiu, não importa o tipo de vida que você viveu até aqui. Eu e você somos o mais lindo projeto arquitetado na mente e no coração de Deus. Acredita nisso, é a pura verdade, é o que a Bíblia diz. Por isso que eu te convido você a pegar a sua Bíblia, anotar os textos bíblicos e colocar essas verdades no seu coração e na sua mente. Um abraço também ao Marcos,
que acabou de entrar, o Marcos Alves, né? Um grande abraço para você, Marcos. Alexandra Moreira também, que Deus abençoe vocês. Vamos continuar juntos, vamos aprendendo. Vamos pautando a nossa vida nas orientações da palavra de Deus. Há 23 anos o Espírito Santo me moveu na direção da palavra de Deus. Eu tenho procurado na minha vida alguém melhor do que Jesus, alguém melhor que a palavra de alguma coisa melhor que a palavra de Deus, e eu não tenho encontrado. Não tenho encontrado. A minha vida é uma vida de busca, uma vida de orientação, uma vida de felicidade, uma vida... Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei qual que é o meu destino. Então, por isso, querido, há no meu coração algo, uma esperança que inunda a minha alma. Por isso eu estou aqui, os finais de semana, todos os dias, estudando, fazendo live, pregando, ensinando as pessoas, avançando, porque eu sei qual é o meu destino. Eu conheço as lutas e as dificuldades, as barreiras na minha infância e durante até aqui, mas eu sei aonde eu vou chegar, o que Deus tem preparado para mim, uma vida pautada de acordo com a palavra de Deus. E sabe, queridos, olha que interessante, Maria e José viviam uma vida pautada pela palavra de Deus, uma vida de significado, uma vida de lutas e labutas, mas uma vida engravidados pelo Espírito Santo, geraram Jesus no lar deles, na família deles, na vida deles. Agora eles estão no templo, apresentando Jesus, apresentando os filhos, cumprindo a palavra de Deus, apresentando, erguendo Jesus e oferecendo Jesus, apresentando Jesus a Deus e oferecendo Jesus para a honra e glória de Deus. Que pais maravilhosos, que família maravilhosa, uma família pautada pela palavra de Deus, orientada pela palavra de Deus. E agora, olha que interessante, diz a palavra de Deus, que um homem um dia, eu acredito assim, um jovem chamado Simeão, de aproximadamente uns 20 anos de idade, talvez uns 15 anos, eu não sei qual que é a idade, mas vamos supor que ele tinha 20 anos de idade. O Espírito Santo um dia era um menino, um jovem, que ele buscava, diz a palavra de Deus, buscava a consolação de Israel, ele estudava a Bíblia, ele buscava a promessa da palavra de Deus, de que um dia o Messias nasceria e que a esperança brotaria em Israel, que a salvação e a luz de Deus brotaria em Israel em uma época escura. Há mais de 400 anos vivendo uma escuridão total, o caos do pecado naquela época. E de repente o Espírito Santo revela a um jovem que ele não passaria dessa vida, ele não morreria sem primeiro que ele visse a salvação de Israel, sem que primeiro ele visse o nascimento de Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Imagina ele com 20 anos de idade, jovem, fervoroso, animado, estudioso da palavra de Deus, e o Espírito Santo revelou a ele dizendo assim: Simeão, você não passará por essa vida sem antes você ver o Salvador. Olha que coisa maravilhosa, olha que promessa maravilhosa. E Simeão se apegou a essa promessa. Simeão acreditou nas palavras do Espírito Santo. E eu quero dizer para você o seguinte, nós precisamos acreditar nas palavras do Espírito Santo. A Bíblia diz que, a própria Bíblia diz assim, que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 21. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E nós precisamos acreditar nas palavras inspiradas do Espírito Santo. Pautar a nossa vida nas promessas inspiradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que inspirou a Bíblia. Ele não mente e as promessas da Bíblia não vão falhar. As promessas da palavra de Deus vão se cumprir. Se Deus diz, vai se cumprir. Nenhuma palavra se cai no chão. E o Espírito Santo revelou a Simeão. Imagina ele, um jovem com 20 anos de idade. Que promessa maravilhosa! Você jamais passará por essa vida, jamais descerá à sepultura sem que você veja a promessa cumprida na sua vida, sem que você veja o nascimento, sem que você pegue nas mãos o Messias, o Salvador, sem que você veja a luz do mundo.
sem que você abrace com Deus e veja Jesus. Que promessa maravilhosa, é ou não é? Uma promessa maravilhosa. Agora, é interessante que a Bíblia não diz quando ia se cumprir essa promessa. Eu tenho certeza quantas pessoas têm recebido, através da palavra de Deus, quantas promessas maravilhosas do Espírito Santo. Só que as pessoas esperam 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e a promessa não se cumpre. E o que as pessoas fazem? As pessoas abandonam a fé. As pessoas abandonam a promessa. E as promessas nunca se cumprem na vida deles, porque as promessas só se cumprem aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar, a promessa é para os comprometidos, para os que perseveram, para os que não desistem, para os que vão até o fim, para aqueles que avançam, apesar das lutas, das dores, do sofrimento, apesar da aparente demora dessa promessa, a pessoa que não desiste, que continua avançando, aí sim a Bíblia se cumpre, a palavra de Deus se cumpre, a promessa de Deus se cumpre na vida das pessoas que perseveram. Passaram-se então 10 anos e a promessa não se cumpriu. Passou-se 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos na vida de Simeão e a promessa não se cumpriu. Simeão pregou 50 anos que o Espírito Santo havia revelado para ele que ele não passaria pela morte sem que ele visse a salvação, a consolação de Israel. Está escrito aqui na palavra de Deus. Imagina agora um senhor com 70 anos de idade. As pessoas já não acreditam mais nele, porque passou 50 anos e a promessa não se cumpriu. E as pessoas começam a dizer que nada. Isso aí ele dormiu de barriga cheia. Ele ouviu vozes. Mas Simeão continuou pregando, continuou avançando. E as pessoas abandonavam a fé, e Simeão continuava firme na promessa, porque um dia, pautado pela palavra de Deus, ele aceitou a promessa do Espírito Santo, que diz, você não passará pela morte, uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para poder nos revelar a promessa, para poder nos revelar Jesus Cristo. Esse é o trabalho grandioso do Espírito Santo. O Deus maravilhoso que inspirou a palavra de Deus. Por isso eu quero dizer para você mais uma vez, a nossa vida precisa ser uma vida pautada na inspiração da palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, ainda que as pessoas não acreditam nas promessas que Deus colocou na sua vida. Ainda que as promessas estão demorando. E as pessoas, nós estamos vivendo num mundo, na geração relâmpago, a geração enlatado, na geração miojo, a geração que tudo tem que ser rápido, a geração que tem que ser para ontem, a geração onde que ninguém tem paciência em esperar. Simeão pregou 50 anos, agora ele já está com 70 anos e nada da promessa se cumprir. Simeão continuou pregando e acreditando na promessa do Espírito Santo, que ele veria Jesus. 70 anos, 80 anos. Imagina agora Simeão com 100 anos, aproximadamente 100 anos de idade. E a promessa não tinha se cumprido. Simeão já é um homem velhinho, um idoso, que praticamente ninguém acredita mais nele, mas ele continua, diz a palavra de Deus, indo à igreja regularmente, estudando a palavra de Deus e acreditando que a promessa vai se cumprir na vida dele. Esse Simeão me inspira. Há 23 anos atrás também, o Espírito Santo me moveu com a promessa de eu ver Jesus voltar nas alturas do céu. E eu estou há 23 anos, irmãos, há 23 anos estudando a palavra de Deus, aguardando a volta de Jesus, agarrado na promessa, e Jesus ainda não voltou. E você acha que eu estou desanimado ou estou animado? Pela maneira que você veio falar, que você veio pregar, você acha que eu estou animado ou estou desanimado? Por mim não importa quando Jesus vai voltar, se é daqui 20, 50, 100 ou 1000 anos, mas a palavra de Deus diz que ele vai voltar. O Espírito Santo me revelou aqui, está escrito aqui que ele vai voltar, ele vai vir me buscar, ele vai vir buscar meu pai, vai vir buscar meu filho, vai vir buscar os irmãos, vai vir buscar você, e isso é o que importa, não importa quando, mas ele diz, está dito, e nenhuma palavra que está aqui vai cair no chão.
porque vai se cumprir, é a palavra de Deus que vai se cumprir. Quantas pessoas começaram um ministério comigo? Quantas pessoas começaram estudo bíblico comigo? Quantas pessoas foram à igreja comigo? Quantas pessoas estiveram durante muito tempo comigo? E hoje eu continuo praticamente sozinho, porque a promessa demorou, as pessoas abandonaram, desanimaram, desistiram e abandonaram a promessa maravilhosa de ver Jesus voltando nas alturas do céu. Abandonaram a promessa de esperança revelada pelo Espírito Santo de ver Jesus voltando nas alturas do céu. Mas Simeão é uma inspiração para mim. Simeão, o Espírito Santo revelou para ele, Simeão, quando ele era jovem, você não passará pela morte sem que você veja a promessa ser cumprida. E Simeão era um jovem, aproximadamente 20 anos. Esse homem prega pelo menos 80 anos sobre essa promessa. Agora já está velhinho, mas ele não desiste. Enquanto todo mundo desiste, enquanto todo mundo abandona, Simeão avança. Simeão agarra cada vez mais na promessa. Ele acredita e ele avança na direção dessa promessa, porque ele sabe que a palavra de Deus não falha e que Deus não mente. Agora imagina, Deus está vindo José e Maria na direção de Jerusalém, estão vindo com a promessa nos braços, a promessa que Deus deu a Simeão há 80 anos atrás. Eles estão trazendo a promessa nos braços, para poder apresentar no templo em Jerusalém, apresentar ao sacerdote, apresentar Jesus. E Simeão está em casa, é o homem de Deus, a Bíblia diz que é um homem justo, é um homem que o Espírito Santo pousa sobre ele, um homem que o Espírito Santo tem prazer de habitar nele e sobre ele, é um homem movido pelo Espírito Santo. O texto diz assim que Simeão é um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, ele é um estudioso da palavra de Deus, é um homem que acredita na palavra de Deus, um homem que vive Deus na vida, na íntegra. Que homem maravilhoso, esse me inspira, esse Simeão. Isso é uma bênção, é um exemplo a ser seguido, por isso que está aqui na Bíblia. Agora imagina naquele dia, está uma fila de muitos pais para poder apresentar muitos filhos ali, entregar ao sacerdote. O ritual era o seguinte, o sacerdote pegava a criança, erguia e ali fazia um ritual, né, oferecendo a criança a Deus, né, e assim por diante, e ali abençoava o pai e a mãe, e eles pegavam a criança e iam embora. Imagina aquela fila de pais, aquela fila, cada um com seus filhos nos braços, e Simeão está lá na casa dele. José e Maria estão na fila para poder apresentar Jesus. A promessa que Deus deu a Simeão há aproximadamente 80 anos ou mais atrás. Para poder pensar, você está disposto a viver uma vida pregando 80 anos uma promessa, acreditando na palavra de Deus? Que coisa maravilhosa! Simeão é esse tipo de inspiração, vive uma vida toda acreditando na promessa, que ele não vai descansar antes que ele pega nos braços aquele que um dia nasceria o Salvador, o Cristo Jesus. Está escrito aqui. Cada detalhe importante que Lucas narra, né? Agora, olha que interessante. Maria e José estão ali no anonimato, com Cristo Jesus nos braços para poder apresentar. E todo mundo vai apresentando seus filhos. E o Espírito Santo que está lá com Simeão, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão, estava com Simeão. Ele diz assim, vá para o templo agora. E Simeão não entende direito, mas o Espírito Santo diz, vá para o templo agora. E Simeão é obediente à palavra de Deus. Quer ser feliz na sua vida? Você quer alcançar e galgar sucesso na vida espiritual? E cada dia está mais fervoroso na palavra de Deus, mais dias crente na esperança da volta de Jesus, mais dia crente que Deus está conduzindo a sua vida, pauta a sua vida nas orientações da palavra de Deus. Quando Deus diz, nós não discutimos. Simeão não entendeu, mas ele se levantou e foi. Movido pelo Espírito Santo. Olha aqui que a Bíblia diz aqui, queridos, olha. Diz a Bíblia lá no verso 27 que Simeão, movido pelo Espírito,
foi até o templo. O Espírito Santo levou Simeão até o templo. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo de novo, o Lúcio Araújo, meu grande amigo. Um grande abraço para você, Lúcio, que Deus te abençoe. Também ao Éder José, também a Soraya Vital, o João Souza. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos e continue aqui avançando junto com a gente. Olha que interessante, movido pelo Espírito Santo, Simeão foi até o templo e ali estava na fila os pais, Maria e José, vários pais estavam ali. E junto estava ali Maria e José, com Jesus no anonimato. E de repente o Espírito Santo mandou Simeão a ir para o templo. Simeão se levantou em obediência à palavra de Deus. Olha que coisa mais linda. Toda vez que nós propusemos nos nossos corações obedecer à palavra de Deus, obedecer à voz do Espírito Santo, sermos pautados pela voz de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nós sempre vamos colher o melhor fruto para a nossa vida. Sempre vamos ter um encontro e um final feliz quando nós decidimos obedecer à palavra de Deus, não sermos rebeldes à palavra de Deus. Também o Antônio Márcio, né, Ribeiro, Deus abençoe você, Márcio. Grande abraço para você, meu querido. Deus te abençoe, irmão. Olha que interessante. E aqui, queridos, quando Simeão chegou lá, foi passando pai por pai, cada pai oferecia o seu filho, entregava o filho na mão do sacerdote, o sacerdote erguia, abençoava, consagrava a Deus, tranquilo, devolvia para os pais, o pai saía para poder voltar para casa, e assim sucessivamente. Quando chegou a vez de Maria e de José, o sacerdote pegou Jesus como se fosse uma criança qualquer, como se fosse qualquer uma criança que era de costume ser apresentado todos os dias no templo. O sacerdote nunca imaginava que ali em suas mãos estava a promessa de Deus cumprida, ali estava o Salvador, o Criador das galáxias, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ali estava o Deus encarnado, Cristo Jesus. O sacerdote não tinha visão espiritual, era automaticamente uma criança normal, igual às outras crianças. Ele estava apenas cumprindo o ritual. O Espírito Santo não revelou nada a ele, porque era apenas um profissional da religião. Alguém que cumpria ritual. Você já viu alguém assim? Talvez um dia eu esteja falando, ou estou falando para alguém que é profissional, ou você conhece alguém que é profissional da religião. Alguém que prega a palavra de Deus, alguém que fala isso, fala aquilo, mas a vida continua do mesmo jeito, não tem mudança, continua do mesmo jeito, não tem, sabe? É assim, profissional da religião, vai à igreja, volta, lê a Bíblia e tudo, mas não tem uma vida de comunhão com Deus, não tem uma vida pautada pela palavra de Deus, não tem uma vida direcionada e movida pelo Espírito Santo. E essa pessoa até pode pegar Jesus nas mãos, mas não reconhece que é Jesus. Cegueira espiritual, profissionalismo, ritualismo. Deus precisa de pessoas consagradas, que dediquem tempo com amizade com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. E aí Deus revelará, Cristo Jesus, Deus revelará grandes coisas. O céu será revelado para as pessoas que buscam cada dia intimidade com Deus. E não apenas profissionalismo ou ritualismo vazio e orações vãs, cristianismo vã ou vão sem significado. Assim também aquele sacerdote. E o sacerdote então ergueu Jesus, fez todo o ritual e nada aconteceu. Mas ali estava alguém movido pelo Espírito Santo, que há mais de 80 anos havia acreditado na palavra de Deus e na promessa de Deus. E o Espírito Santo, então, quando o sacerdote devolveu o menino para os pais, o Espírito Santo disse para Simeão, está escrito aqui, ó, esse menino é a promessa que eu te dei há mais de 80 anos atrás. Esse menino é aquele que eu te disse há mais de 80 anos atrás, que você não passaria pela morte sem que você visse, que você abraçasse, visse a promessa, a consolação de Israel.
Valeu a pena esperar mais de 80 anos, querido, esperando a promessa. O sacerdote não reconheceu, todo mundo que estava ali não reconheceu, mas Simeão, que aguardava a promessa, que era um homem de Deus, que vivia pautado pela palavra de Deus, que vivia movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo revelou há mais de 80 anos atrás a promessa, que o Simeão veria Jesus com os seus próprios olhos. Ele acreditou enquanto todo mundo desistiu. Simeão continuou acreditando. E agora ele já está velhinho, aproximadamente 100 anos de idade. Mas quando Deus promete, ele cumpre. E agora, olha que coisa mais linda, que encontro glorioso, que encontro maravilhoso, que encontro fenomenal. Ah, se nós tivéssemos aqui uma gravação desse encontro, né? De Simeão, o velhinho Simeão, que recebeu uma promessa na sua juventude, de que não passaria pela morte sem que primeiro ele visse a promessa se cumprir na vida dele. A promessa demorou aproximadamente talvez 80 anos para poder se cumprir. A maioria dos jovens desistiu. Mas Simeão não desistiu, ele continuou avançando, crendo na palavra de Deus, crendo na promessa de Deus. Há um verso na Bíblia, que eu queria ler com você aqui, olha, que está aqui no livro de Abacuque, no capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, e o versículo 2 e 3. Olha que coisa mais linda isso aqui, um abraço para minha irmã Zenaide, que Deus abençoe essa menina, né? Que Deus te abençoe, a minha irmã. Deus abençoe também o Clenilton, que acabou de entrar. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço, meus amados. Olha que promessa linda. Pega essa promessa aqui para você. Deus deu uma promessa para você e para mim, desde da minha e a sua juventude. Aliás, Deus está chamando criança, Deus está chamando jovens, Deus está chamando o idoso, Deus está chamando mulheres, Deus está chamando todos para que nós possamos se apegar à promessa, a promessa da volta de Jesus, a promessa do novo céu e da nova terra, a promessa de nós morarmos eternamente no céu. Joel capítulo 2, versículo 28, diz a Bíblia que Deus convida todos nós para que nós se agarramos a essa promessa, para que nós vivamos uma vida pautada pela palavra de Deus. Mas sabe o que acontece? Como eu disse para você, vou repetir mais uma vez. Há 23 anos atrás, eu tive uma revelação do Espírito Santo sobre o encontro com Cristo Jesus e a promessa da volta de Jesus. E há 23 anos atrás, eu vivo essa promessa, eu prego essa promessa, eu sonho com essa promessa. E Jesus ainda não voltou, eu ainda não vi essa promessa, mas cada dia eu levanto pela manhã, eu abro a Bíblia, eu abro a palavra de Deus, eu renovo essa promessa da minha vida, eu continuo avançando cada dia mais fervoroso, cada dia mais desejoso de ver Jesus voltar. Eu não desisti, enquanto a maioria das pessoas da minha época, a maioria dos meus amigos, todos desistiram da promessa. Eu continuo avançando em nome de Jesus, sabe por quê? Olha o que diz aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. O Senhor respondeu para Abacuque e diz: escreve a visão. E eu quero pedir para você agora, você que acredita na promessa da volta de Jesus, você que acredita como Simeão acreditou na promessa que ele veria, que o Espírito Santo revelou para ele que ele veria o Messias antes de passar pela morte. Todo mundo desistiu, mas Simeão acreditou na promessa e por mais de 80 anos, Simeão aguentou firme e a promessa se cumpriu. E Deus vai cumprir, porque Deus não é homem para mentir. E olha o que diz a promessa, o que diz a palavra de Deus. Se alguma promessa que Deus prometeu na sua vida estiver demorando, querido, olha o que Deus diz para o profeta Abacuque. E o Senhor respondeu e diz: escreve a visão e grava nas tábuas. E eu quero ir mais fundo. Escreve essa visão e grava nas tábuas do seu coração, porque é Deus que está dizendo, para que até mesmo as pessoas, através da sua vida, possam ler, até os que passam correndo. Olha o verso 3. Porque a visão está para se cumprir no tempo determinado. A visão vai cumprir. Deus diz que Jesus vai voltar. Assim como o Espírito Santo revelou para Simeão, você verá a promessa cumprida na sua vida.
E Simeão pregou 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. E a promessa não se cumpriu, mas Simeão continuou cada vez mais firme, aguardando. E a Bíblia diz que esse homem cada dia se enchia mais do Espírito Santo. Até que a promessa se cumpriu em Simeão, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. E olha o que diz o profeta Abacuque. A visão se cumprirá, a promessa se cumprirá no tempo determinado, mas se apressa para o fim, ela não falhará. Se tardar, se às vezes no seu tempo cronológico, como humano, está demorando a se cumprir na sua vida, talvez você que aceitou a promessa da volta de Jesus, que tem alguma promessa que Deus fez para você, já está esperando há 10 anos, há 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e não se cumpriu ainda. Sabe o que diz a palavra de Deus? Espera-o mais um pouco. Olha aqui, espera-o, porque certamente virá, certamente se cumprirá, não tardará. Aguenta firme, amigo. Aguenta firme, querido. É só um pouco mais. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37 e 38, a Bíblia diz assim, que aquele que há de vir virá, e ele não tardará, é só um pouquinho de tempo mais. E o verso 38 diz que o justo viverá pela fé, é só um pouquinho mais. Simeão pregou mais de 80 anos, ele esperou mais de 80 anos, e a promessa se cumpriu. E olha que nós já estamos caminhando para o final, presta atenção aqui. Simeão agora, quando ninguém reconhece o Espírito Santo, diz, aí está a sua promessa. Esse é o menino, e o menino está nos braços de Maria e de José. Então Simeão vai dizer agora, olha que coisa mais linda. Simeão vai ao encontro desse casal, Maria e José, na presença dos pais, na presença do sacerdote. Olha o que ele vai dizer. Simeão tomou Jesus nos braços, que coisa mais linda. Você está aguardando o encontro com Jesus? Você está aguardando o abraço com Jesus nas alturas do céu? Continua, amigo, mais um pouquinho. Continua firme. Jesus está voltando o barulho dos passos de um Deus que se aproxima. A promessa está se cumprindo, está para se cumprir. Dentro de pouco tempo, diz Hebreus capítulo 10, 37, dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Se demorar, diz Abacuque, espera um pouquinho. O justo viverá pela fé. E eu convido você para ser desafiado como Simeão. A fé de Simeão foi recompensado mais de 80 anos depois. Foi recompensado pela espera maravilhosa, pelo testemunho que deu. Ainda que todos o abandonaram, que os seus amigos abandonaram, ficaram pelo caminho, muitos desacreditaram, foi taxado de talvez, sei lá, de um velhinho caduco, curuco, sei lá, mas ele continuava acreditando, não importa o que dizem. O importante é que o Espírito Santo diz para você, o importante é o que a palavra de Deus disse para você, é isso que importa. A promessa de Deus vai se cumprir. Olha o que Simeão diz. Simeão teve o prazer, o privilégio de pegar Jesus nos braços, de abraçar Jesus, e ergueu Jesus, e ele diz assim na presença de todos, ah, Senhor, agora, verso 29 do capítulo 2, ah, Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz do teu servo. O Espírito Santo alimentou a promessa na vida e no coração de Simeão por mais de 80 anos, essa promessa do encontro com o Messias, com Jesus. E agora ele então, ao ele abraçar Jesus, ao ele pegar Jesus no colo, ao ele erguer Jesus, ele então diz assim, a minha passagem aqui pela terra foi cumprida, eu agora, Senhor, eu acreditava, agora que a promessa foi cumprida, agora eu tenho paz na minha vida. Será que não é isso, amigo, que você precisa? Será que não é acreditar na promessa do Espírito Santo? Será que não é a gente ir ao templo, a gente se encontrar com Jesus? Eu não estou falando de igreja aqui. Eu estou falando, será que você e eu, nós não precisamos de um encontro, de obedecer à voz do Espírito Santo e da palavra de Deus? E aí ao encontro de Jesus e abraçar Jesus, ter um encontro pessoal com Jesus, erguer Jesus na nossa vida e clamar assim com alto e bom som, a plenos pulmões, e dizer assim, ah Senhor,
Agora pode despedir em paz do teu servo. Agora eu tenho paz na minha alma. Agora eu encontrei o verdadeiro sentido na vida. Agora eu tenho Jesus nos meus braços. Agora Jesus, eu posso sentir Ele na minha vida. Porque os meus olhos viram a tua salvação. Que coisa estupenda, que coisa maravilhosa, que promessa grandiosa. Simeão agora, além da promessa se cumprir na vida dele, ele tem paz na vida. O que o mundo precisa é de paz. As pessoas precisam de paz, não o que o mundo tem para oferecer, mas uma paz pura que vem de Deus, uma paz que vem pura de um encontro com Cristo Jesus, uma vida de significado, porque a nossa vida, ela só passa a ter significado no momento que nós temos um encontro pessoal com Jesus. Aí sim, Jesus, quando esteve aqui com os discípulos, no meio das tormentas, no meio das tempestades, no meio de todos os medos e angústias e labutas e lutas, Jesus se apresentava para eles e dizia: não tenham medo, a paz seja convosco, eu vos dou a minha paz vos dou. Não tenha medo, não se atemorize. Eu não dou a minha paz como o mundo está, uma paz que as pessoas às vezes tentam buscar aí num copo de bebida alcoólica, na boca de fumo, em alguma coisa, nas baladas da noite. Não, isso não é paz. É apenas alguns momentos ilusórios, alguns momentos de ilusão, que tudo isso passa, querido. Essa paz que Simeão está dizendo aqui foi quando ele encontrou com Jesus, quando ele abraçou Jesus, quando ele ergueu Jesus na sua vida, e ele diz assim: agora sim, eu abracei a verdadeira paz, agora eu encontrei com o verdadeiro significado da minha vida, Senhor, agora eu sou um homem realizado. Olha o que ele diz: meus olhos viram a tua salvação, que tu preparaste diante do povo, luz para os gentios. Senhor, eu agora sou um homem realizado, posso descansar em paz, não tenho mais medo da morte, não tenho mais medo do futuro, não tenho mais medo da vida, eu não tenho mais medo de nada, Senhor, porque agora eu estou abraçado com Jesus, eu estou abraçado com a minha salvação, a promessa está cumprida, obrigado, Senhor, agora eu posso descansar em paz. Ah, como que nós precisamos de ter esse encontro pessoal com Jesus como Simeão teve. Como que nós precisamos ter esse encontro, abraçar Jesus, queridos, e receber essa paz que só Jesus, Isaías 9, verso 6, é o príncipe da paz, só Ele pode dar essa paz que traz significado à nossa vida, que traz esperança à nossa vida. Quando Simeão se encontrou com Jesus e abraçou Jesus, ele falou para Deus aqui, ó: a hora que o Senhor quiser, eu irei feliz para a sepultura, porque eu encontrei verdadeiramente a minha paz e a minha salvação. Glória a Deus, amém, aleluia por isso. A Deus mais medo do futuro, das inseguranças, da morte, da vida, acabou. Porque quando nós encontramos verdadeiramente com o Senhor da vida, com a luz do mundo, com a vida eterna, com Cristo Jesus, como Simeão encontrou, que agarrou, abraçou, ergueu a vida, acabou. Ele não tem mais medo de nada, ele diz assim: agora sim, Senhor, pode despedir do teu servo em paz. Irei para a sepultura com felicidade, porque o Senhor não somente é um cumpridor de promessa, mas o Senhor é o príncipe da paz, e agora a minha vida tem paz, e agora eu tenho certeza da minha salvação, agora pode me despedir em paz. Quantos de nós gostaríamos de, nesse momento, de ter a certeza desse encontro com Cristo Jesus, e nós falarmos então para Deus assim: ah, Senhor, eu tenho essa certeza do abraço de Cristo Jesus na minha alma. Eu vou dormir daqui a pouco mais realizado e em paz. Que a sepultura seja bem-vinda, se for da tua vontade, e que a minha alma repouse em paz até o Senhor se manifestar nas alturas do céu. Que segurança, glória a Deus.
se você realmente encontrou esse momento especial na sua vida. E se você não encontrou, querido, esse é o momento de você se apegar à palavra de Deus, continuar buscando, estudando a palavra de Deus, buscando a presença do Espírito Santo, buscando ter esse encontro pessoal com Jesus, não com igreja, não com pastor, não com líder religiosos, mas buscando ser movido pelo Espírito Santo como Simeão, buscando a promessa, acreditando na promessa. Ainda que está difícil, parece que tardou, parece que nada se cumpre na sua vida. Parece que o mundo está de cabeça para baixo na sua vida. O que diz a palavra de Deus através do profeta Abacuque? Calma, eu não esqueci de você. Aparentemente parece que a promessa está tardando. Calma, eu estou trabalhando para o momento certo. No momento certo, a promessa vai se cumprir na sua vida. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, o céu todo, está trabalhando na sua direção para o seu bem e para o meu bem, querido. Assim como teve o tempo todo trabalhando para cumprir a promessa na vida de Simeão. Assim também Deus, assim também todo o céu estão empenhados em cumprir a promessa de salvação na minha vida e na sua vida. O céu todo está planejando um encontro maravilhoso, assim como o céu planejou um encontro glorioso entre Jesus e Simeão naquele dia. Assim também Deus, o céu hoje, todo o céu, o universo está planejando também um encontro maravilhoso da minha vida, da sua vida, com Cristo Jesus nas alturas do céu. E você precisa crer nisso, eu creio nisso. Há 23 anos eu acredito nessa promessa. Eu acredito nessa promessa na volta de Jesus. E eu não tenho encontrado até hoje nada mais precioso na minha vida. Eu deixei tudo para viver tudo isso, porque eu acredito em tudo isso. Eu acredito no encontro real e físico com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo nas alturas do céu. Assim como Simeão viveu mais de 80 anos, todo dia renovando a promessa do encontro com o Salvador, sem desanimar, enquanto todo mundo abandonava, ele permanecia firme, avançando, mesmo nos seus últimos dias de vida, a promessa se cumpriu na vida dele. Eu também convido você, para que você possa, assim como eu, assim como Simeão, assim como você que está do outro lado, assim como muitos outros que um dia vão assistir esse vídeo, que você se agarra a essa promessa, renove todos os dias essa promessa. A primeira coisa que você deve fazer todos os dias ao se levantar pela manhã, renove essa promessa do encontro com Jesus na sua vida. Está demorando? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículos 37 e 38. Em pouco tempo, dentro de pouco tempo, aquele que diz que há de vir virá. Ele não tardará. Se tardar, diz Abacuque, espere um pouquinho mais, mas ele virá. Ele prometeu, ele não esqueceu de você, não esqueceu de mim. E o justo viverá pela fé. Levante todo dia, querido. Levante todo dia, querida. Renove a promessa de Jesus, a promessa de Deus, da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Estude a palavra de Deus. Flameje o seu coração, inflame o seu coração e a sua alma. Toca fogo nos seus ossos, através da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus e da oração, todos os dias pela manhã, e saia para a vida mais um dia como um vencedor em Cristo Jesus, falando da volta de Jesus, pregando a promessa do encontro com Jesus, como Simeão viveu mais de 80 anos pregando essa promessa, ainda que ninguém acredite na promessa, ainda que ninguém acredite em você, continua avançando para frente e para cima. Sabe por quê? Porque um dia, assim como a promessa se cumpriu do encontro de Jesus com Simeão, quando ninguém mais acreditava, assim também a promessa do encontro seu e meu com Cristo Jesus nas alturas do céu, para vivermos juntos a eternidade, vai se cumprir muito em breve, porque aquele que diz que dentro de pouco tempo vem, ele virá e não tardará. E o justo viverá pela fé. Eu não sei qual é o seu pensamento, que promessa você aguarda.
Porque a maior promessa é a volta de Jesus, o encontro com Cristo Jesus nas alturas dos céus. Talvez você esteja passando hoje por alguns momentos difíceis na sua vida. Talvez nem você mais acredite em você, quanto mais em promessas da Bíblia. Talvez você já tenha se descredibilizado de tudo. Talvez estou falando para alguém que tem passado e enfrentado depressão, doença, morte, dor, separação, divórcio, calúnia. Eu não sei o que você tem passado na sua vida a tal ponto de você estar com o coração aflito, com a alma desesperada, que você não acredita nem em você, e nem nas promessas da Bíblia mais, e nem mesmo em você. Mas eu quero te desafiar hoje, agora. A palavra de Deus não mente, queridos. Há 23 anos, há mais de 23 anos, a promessa de Deus não tem falhado sequer uma vírgula na minha vida. Eu tenho sentido, eu tenho sentido as mãos maravilhosas do meu Salvador, do Senhor Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo, conduzindo a minha vida milimetricamente, ainda que passando pelos vales escuros desse mundo, ainda que passando por tantas provas e tragédias, eu tenho visto na minha vida o mover de Deus, a presença do Espírito Santo e o cumprir das promessas de Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que a promessa, a maior e grandiosa e maravilhosa que eu aguardo, e que é o motivo de eu me levantar todos os dias pelas manhãs, pelas madrugadas, inflamar a minha vida, tocar fogo na minha alma, estudando a palavra de Deus, passar horas orando, é o desejo de ver Jesus nas alturas do céu, é o desejo de abraçar o meu Salvador, assim como Simeão acreditou e um dia ele abraçou Jesus. Eu quero te desafiar para que você renove a sua fé. Acredite, queridos. Volte novamente para o caminho. Está demorando, calma, vai se cumprir. Volte novamente para a palavra de Deus. Volte novamente para a Bíblia. Volte novamente a orar todos os dias pela manhã, meio-dia e à noite. Comece a estudar a Bíblia novamente. Comece a acreditar na promessa novamente. Resgate a sua vida, a sua amizade com o Espírito Santo. Que eu tenho certeza que um dia eu e você estaremos juntos abraçando Jesus. Não como Simeão abraçou Jesus por alguns momentos. Mas a promessa de Deus diz que nós vamos abraçar Jesus e viver com Ele eternamente, para sempre e sempre e sempre. Que promessa maravilhosa! Num mundo onde que não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais separação, onde não haverá mais adeus, onde não haverá mais doença, nem depressão, onde todas as coisas já passaram, diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Volte para o caminho, se agarra novamente à palavra de Deus, se agarra à promessa, porque Jesus está voltando. E se você acredita nisso, eu quero orar com você. Assim como Simeão acreditou. Quando ninguém mais acreditava, só para você ter uma ideia, Noé passou pregando 120 anos, tá tido como um tolo, como um idiota naquela época. Mas ele acreditou na promessa. E você sabe qual foi o final da vida de Noé, né, com a família dele. Simeão acreditou na promessa e pregou mais de 80 anos, enquanto ninguém mais acreditava. E ele abraçou Jesus. E ele pegou Jesus nas mãos. E eu e você? Há quanto tempo você está esperando a promessa se cumprir na sua vida? Deus não falha. Diz o profeta que, ainda que tarde um pouquinho, mas aquele que dentro de pouco tempo há de vir, virá e não tardará. Quero orar com você, Pai querido. Nesse momento, Senhor, renova na nossa mente, no nosso coração, a Tua promessa, Senhor. A esperança do encontro com Cristo Jesus.
Coloca o mesmo espírito, Senhor querido, que o Senhor colocou dentro do coração de Simeão, que não desistiu, que continuou avançando, porque o Senhor prometeu que ele não passaria dessa vida sem primeiro ele ver o cumprimento da promessa dele ter um encontro com Cristo Jesus, o Salvador. E quando ele estava, Senhor, da sua velhice, o Senhor cumpriu a promessa, porque o Senhor é um Deus que cumpre com promessa, o Senhor é um Deus que não esquece dos teus filhos, Pai. E nesse momento eu te peço, que inflama o nosso coração com o teu Espírito Santo. Renova dentro de nós a promessa de vermos Jesus Cristo voltando nas alturas do céu. A promessa de nós estarmos com Cristo Jesus, com os nossos queridos e amados que partiram já antes de nós e que nos faz tantas faltas, Senhor. A promessa de um dia nós vivermos na tua presença, com as pessoas que nós amamos, sem distanciamento, onde que nós viveremos eternamente junto contigo, abraçado com o Senhor, na companhia dos teus santos anjos e dos mundos não caídos. Renova dentro de nós essa promessa, Pai. Nos dê agora descanso para a nossa alma, paz para a nossa vida, como o Senhor deu para Simeão quando ele abraçou Jesus. Dá-nos, Pai querido, o abraço de Jesus Cristo, o mesmo abraço que deu em Simeão. Dê para nós o mesmo abraço de Cristo Jesus. E coloque essa paz na nossa mente e no nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levanta sobre ti o rosto e te dê a paz. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.